Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao quarto dia da nossa novena de São Francisco de Assis. Uma novena para tomarmos contato, conhecimento do verdadeiro São Francisco de Assis, aquele da nossa Igreja Santa Católica Apostólica Romana de 2000 anos, o verdadeiro. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos então com a nossa oração de São Francisco diante do Cristo de São Damião. Alto glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração e dá-me uma fé justa, uma esperança certa e uma caridade perfeita, bom senso e conhecimento, Senhor, para que eu possa cumprir o teu santo e verdadeiro mandamento. Amém. E agora então vamos aqui para a nossa leitura e nossa reflexão, depois então vamos para as orações finais. Como o demônio apareceu a Frei Rufino. Frei Rufino, um dos maiores nobres homens de Assis e companheiro de São Francisco, homem de grande santidade, foi um tempo fortissimamente combatido e tentado na alma pelo demônio, sobre a predestinação de que ele estava todo melancólico e triste. Porque o demônio lhe tinha posto no coração que ele estava danado e não era um dos predestinados à vida eterna, e que se perdia o que ele fazia na ordem franciscana. Durante aquela tentação, muitos dias, e ele por vergonha não a revelando a São Francisco, durou a tentação muitos dias, e ele por vergonha não a revelou a São Francisco, sem deixar todavia de fazer as orações e abstinência de costume. Porque o inimigo lhe começou a juntar tristeza sobre tristeza, além da batalha interior, combatendo-o ainda exteriormente com falsas aparições. Durou aquela tentação muitos dias, e ele, por vergonha, não a revelou a São Francisco, sem deixar, todavia, de fazer as orações e a abstinência de costume. O inimigo começou a lhe juntar tristeza sobre tristeza, além da batalha interior, também combateu-o com falsas aparições. Pelo que mais de uma vez apareceu a forma de um crucifixo, dizendo: Ó Frei Rufino, por que te afliges com penitências e orações, se não és dos predestinados à vida eterna? E crê em mim, porque sei a quem escolhi e predestinei. E não creias no filho de Pedro Bernardoni, se ele te disser o contrário. Nada lhe pergunte sobre isso, porque nem ele, nem ninguém mais o sabe, senão eu, que sou o Filho de Deus. Portanto, crê-me com certeza que és do número dos danados, e o filho de Pedro Bernardoni, teu pai, e ainda o pai dele são danados, e todo aquele que o seguir está danado e enganado. Ditas essas palavras, Frei Rufino começou a ficar entenebrecido pelo príncipe das trevas e já perdia toda a fé e o amor que tinha por São Francisco, cuidando sempre de não dizer nada. Mas o que ao Pai Santo Frei Rufino não disse, o Espírito Santo revelou. Pelo que São Francisco, vendo em espírito tal perigo do dito frade, mandou o Frei Maceu a ele, ao qual o Frei Rufino respondeu: Que tenho eu a ver com Frei Francisco? Então o Frei Maceu, todo cheio de divina sabedoria, conhecendo a falácia do demônio, disse: Ó Frei Rufino, não sabes que Frei Francisco é como um anjo de Deus, o qual tem iluminado tantas almas no mundo e do qual recebemos a graça de Deus? Por isso quero que a todo custo vás a ele, porque vejo claramente que está sendo enganado pelo demônio. E dito isso, Frei Rufino se levantou e foi até São Francisco. Quando São Francisco o viu de longe, começou a gritar: Ó Frei Rufino mauzinho, em quem acreditastes? E Frei Rufino, se aproximando, ele disse em ordem toda a tentação que tinha tido do demônio dentro e fora, mostrando-lhe claramente que aquele que lhe havia aparecido foi o demônio e não Cristo, e que por maneira nenhuma ele devia consentir em suas sugestões. São Francisco então disse: Quando o demônio te disser, tu estás danado, responde-lhe: abre a boca que a quer encher de esterco. E este seja o sinal de que ele é o demônio e não Cristo, porque desde que lhe dê tal resposta, imediatamente fugirá. E por isso ainda já devias ter conhecido que ele era o demônio, porque te endureceu o coração a todo bem, o que é próprio do seu ofício.
Mas Cristo bendito nunca endurece o coração do homem fiel, antes o enternece, conforme disse pela boca do profeta: eu vos tomarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então o Frei Rufino, vendo que São Francisco lhe dizia assim, por ordem, todo o modo da sua tentação, compungido por suas palavras, começou a chorar fortissimamente e a venerar São Francisco, e humildemente reconheceu sua culpa de ter-lhe ocultado a tentação. E assim ficou todo consolado e confortado. Depois, finalmente, lhe disse São Francisco: vai, filho, e confessa-te, e não deixes a ocupação da oração costumada, e tem como certo que essa tentação é de grande utilidade e consolação, e em breve a experimentarás de novo. Voltou Frei Rufino à sua cela na floresta, e estando com muitas lágrimas em oração, eis que vem o inimigo em figura de Cristo, segundo a aparência exterior, e disse-lhe: ó, Frei Rufino, não te disse que não confiasses no filho de Pedro Bernardoni e que não te fatigasses com lágrimas e orações, porque estás danado? Que te vale afligir-te enquanto estás vivo, se depois que morreres serás danado? E subitamente Frei Rufino respondeu ao demônio: abre a boca que a quero encher de esterco. Pelo que o demônio, enraivecido, imediatamente partiu com tanta tempestade e comoção de pedras do monte Subásio, existente perto dali, que por grande espaço de tempo durou o desabamento das pedras que caíram abaixo. E era tão grande o choque que davam umas nas outras a rolar, que lançavam faíscas horríveis de fogo no vale. E pelo rumor terrível que faziam, São Francisco e os companheiros saíram do convento para ver que novidade era aquela. E ainda se vê ali aquela ruína grandíssima de pedras. Então Frei Rufino manifestadamente percebeu que havia sido o demônio que o tinha enganado. E voltando a São Francisco, de novo se lançou em terra e reconheceu sua culpa. E São Francisco confortou-o com doces palavras e o mandou consolado à sua cela, na qual, estando em oração devotissimamente, Cristo bendito lhe apareceu e toda a sua alma inflamou de divino amor quando Jesus disse: bem fizeste, filho, de crer em Frei Francisco, porque aquele que te havia contristado era o demônio, mas eu sou o Cristo teu mestre, e para te dar a certeza, dou-te este sinal: enquanto viveres, não sentirás mais tristeza nenhuma, nem melancolia. E dizendo isso, Cristo partiu, deixando-o com tanta alegria e doçura de espírito e elevação de mente, que passou aquele dia e a noite absorto e arroubado em Deus. E dora em diante foi tão confirmado em graça e segurança de salvação, que se mudou inteiramente em outro homem, e teria ficado dia e noite em oração a contemplar as coisas divinas, se os outros o tivessem deixado. Meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado com as enganações do demônio. Muito cuidado com as vozes interiores que nós escutamos às vezes. Muitas vezes o demônio vem, nos dá aquela intuição, fala como se fosse do nosso coração, planta aquela ideia, parece Nossa Senhora falando, parece Jesus falando, mas muitas vezes é o demônio. Então precisamos ter muito cuidado, o demônio é o grande acusador. O Senhor não nos acusa, o demônio é o grande acusador. Conforme o que ele fala, você já sabe que não é o anjo da guarda. O anjo da guarda não falaria assim, Jesus não fala assim, Nossa Senhora também não fala assim. Então, muito cuidado. Num primeiro nível é até fácil, porque num primeiro nível, primeiro ele te inspira coisas erradas, depois ele começa a te culpar, começa a forçar você a inspirar coisas erradas que você vai fazer, atitudes, julgamentos e por aí vai. Num segundo nível, começa a se parecer realmente com o nosso Senhor, começa até a usar a Escritura. Então, veja bem, por isso você precisa entender, conhecer as Escrituras. Quando você sentir, ouvir aquela voz interior, você para e pensa assim, Jesus fala assim nas Escrituras? É assim que ele fala no Evangelho? Porque desse jeito que ele falou com o Frei Rufino, ele não falou com ninguém nas Escrituras. Será que ele fala assim, não adianta nada se esforçar, está condenado já, eu sei o que eu estou falando?
Não, Jesus nunca falou assim. Então, é um exemplo bom para a gente nesse tempo, já ir observando os truques do demônio, a malícia e a maldade do demônio. Cuidado, você pode até ver na sua frente, como o Frei Rufino viu uma cruz, depois ver o próprio Senhor e ser o demônio disfarçado. Eu até fiz uma voz um pouquinho diferente, né? Para ficar assim bem claro que era o demônio, mas saiba que isso não vai acontecer sempre. O Padre Pio, grande santo do século XX, ele via Nosso Senhor, via Nossa Senhora, via o anjo da guarda e muitas vezes o demônio assim o enganava. Então vamos ter muito cuidado com isso. Então, o pessoal que fica procurando experiência mística e a todo custo, dá uma prova, fala comigo, diz o que é, abre o céu, fica exigindo as coisas de Deus, cuidado. De repente quem vem falar não é o Senhor, quem fala é o próprio diabo. Então cuidado. Toda vez que você tiver assim essa voz interior, primeiro você se acalma, como ensinou o Padre Pio, se aquieta, entra em oração e vamos ver se realmente aquilo é de Deus. Vamos avaliar se realmente aquela voz é do Senhor ou é só o tentador querendo arrastar você para a perdição e para o pecado. Então, muito cuidado. Está sempre em oração, sempre com a cruz da Sagrada Face no pescoço para se livrar do demônio. É importante para que a gente consiga se proteger cada vez mais dele. Quanto mais abastecemos nosso coração de Jesus, menos espaço sobra para o tentador nos incomodar e invadir o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora então, nós vamos para as orações em homenagem às feridas de São Francisco. Coloque agora as suas intenções aos pés de São Francisco de Assis. Glorioso protetor e meu Pai São Francisco, venho a Ti implorando a Tua poderosa intercessão para compreender o amor que Deus nosso Senhor manifestou por Ti, martirizando a Tua carne e o Teu Espírito. Suas feridas são 5 fontes de caridade divina, 5 feridas que me lembram das misericórdias de Jesus Cristo, 5 fontes de graça celestial confiadas a você pelo Criador, para distribuir aos seus devotos. Ó Santíssimo, pede-me a Jesus crucificado uma centelha do fogo que ardeu na tua alma naquele dia feliz em que recebeste a seráfica crucificação, para que, lembrando os teus privilégios sobrenaturais, imite os teus exemplos e siga sempre os teus ensinamentos, vivendo e morrendo, amando a Deus acima de todas as coisas. Vamos rezar agora 5 Ave Maria, 5 Pais Nossos e 5 Glória ao Pai, em homenagem às 5 chagas de São Francisco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Finalizamos então com a nossa bênção de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre sua face e se compadeça de nós. Amém. O Senhor volte seu rosto para vós e dê a paz. Amém. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus, pelos méritos de São Francisco, nos conceda toda a paz e todo o bem. Amém. Muito bem, chegamos ao final do 4º dia da novena de São Francisco de Assis, com muita espiritualidade, retomando o verdadeiro São Francisco de Assis, justamente mostrando à Igreja Católica Apostólica Romana, a todos nós, fiéis da verdadeira Igreja, quem foi São Francisco de Assis e todas as lições que ele tem de espiritualidade para nós. Amanhã estaremos juntos novamente para o nosso 5º dia. Eu espero vocês. Até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.